Vamos falar agora de imposto de renda. Quem recebe até 2 salários mínimos está dispensado de declarar o imposto de renda. A medida provisória foi publicada agora em fevereiro. Vamos entender melhor o que muda a partir de agora com o advogado Pedro Vieira, que está aqui conosco, e você pode participar, porque eu sei que de repente tem dúvida, né, a respeito disso e de outras questões que envolvem aí o imposto de renda. Então, 99897.000 é o nosso WhatsApp. Pedro, mais uma vez, obrigada por estar comigo aqui hoje, viu? Obrigado, Mônica. Bom dia. Explica melhor o que mudou, então. Porque foi recente agora, né? Foi recente, Mônica. Nós tivemos uma atualização da tabela do imposto de renda para todos os rendimentos recebidos a partir de fevereiro de 2024. Essa atualização já era muito esperada há muitos anos, porque a tabela do imposto de renda ela estava congelada desde 2015, né? Só para a gente lembrar, o imposto de renda ele é aplicado por uma tabela progressiva, ou seja, quanto mais eu ganho, maior é a minha alíquota. Certo. Essas alíquotas elas variam de 7,5% até 27,5%. Né? Então, algumas pessoas, quanto maior a remuneração, chega a pagar 27,5% de imposto de renda. Mas existe uma primeira faixa, que é a faixa da isenção. É aquele valor que, desde 2015, estava em R$ 1.903, ou seja, pessoas que recebiam até R$ 1.903 não precisavam declarar o imposto de renda e não pagavam o imposto de renda por conta dessa isenção. Então, o governo atualizou essa faixa de isenção, ela subiu para um patamar de 2 salários mínimos. Então, quem recebe agora, fevereiro de 2014, 2.824... Deixa eu mostrar aqui, vamos mostrar direitinho, pedir para o pessoal... Aqui, 2.824. 2.824 por mês, não vai pagar o imposto de renda. Existem muitas dúvidas como que aplica esse valor. Isso. Porque quando eu olho a tabela do governo federal que é divulgada, o valor da faixa de isenção está lá escrito 2.259. Eu me confundi isso ontem. Isso é muito normal. Por que isso acontece? Porque a legislação do imposto de renda, ela prevê que o cidadão ele tem direito de deduzir despesas. Então, quando você vai fazer a sua declaração lá no sistema da Receita Federal, você tem 2 modalidades para declarar o imposto de renda. Você pode fazer a declaração completa, que é aquela onde você vem deduzindo despesas com escola, despesas com saúde, despesa com dependente, pensão, é um remédio, um medicamento, é um procedimento médico, terapia. Então, tudo aquilo você tem a permissão legal de fazer as deduções, né? A Receita tem alguns limites. Então, por exemplo, para dependente eu posso deduzir até R$ 189. Para cursos eu consigo deduzir até R$ 3.561. Então, existem limites. Mas você pode ir fazendo essas deduções. Outra opção é você fazer a declaração simplificada, que é aquela onde você diz assim, eu não vou lançar despesa. Eu não tenho controle, eu não tenho recibo, eu vou fazer a dedução simplificada. A dedução simplificada do governo, ela também é por faixa, né? Então tem os valores mensais e anuais. E aí, com essa atualização, o governo deu uma dedução extra, a partir de 2024, no valor de R$ 564 por mês. Então, lá na tabela, quando você joga 2.824 menos os R$ 564, você chega na faixa da isenção, que é 2.259. Então, por isso que quem recebe 2 salários mínimos não vai pagar imposto de renda, por conta da dedução. Então, na hora de fazer o imposto de renda a partir de 2024, né, remunerações recebidas a partir de fevereiro, o contribuinte vai ter que escolher. Faça a dedução completa ou faça a dedução simplificada. Se fizer a dedução simplificada, saiba que automaticamente quem recebe até 2 salários já vai estar enquadrado na faixa de isenção. De isenção. Mas o que você está falando para a gente então é o seguinte, está isento, mas é bom declarar? É bom declarar, né? Porque às vezes as pessoas nem vão entrar no site da Receita e nem vão fazer nada. Exato. Quem tem que declarar imposto de renda? Vamos lembrar. Não é só quem tem rendimentos, né? Então, para 2023, por exemplo, vai abrir o prazo agora, geralmente é março, abril. Isso. Abriu o prazo para imposto de renda, a legislação traz a previsão de quem é obrigado a declarar esse imposto de renda. Então, quem recebeu em 2023, né? Porque agora nós vamos fazer a declaração em abril, em relação a todos os rendimentos de 2023. Então, quem recebeu em 2023 mais de 28.559 é obrigado a declarar, ainda que sobre esse valor você vá lançar deduções, você é obrigado a declarar. Quem teve rendimentos isentos acima de 40 mil. Então, se você teve um lucro que é isento, se você teve uma tributação na fonte com uma remuneração de juros, indenizações, bolsas, você é obrigado a declarar acima de 40 mil reais. Quem também opera na Bolsa de Valores, acima de 40 mil reais. Quem tem bens acima de 300 mil. Então, muitas vezes você fala assim, eu recebo 2 salários mínimos ou menos e eu não vou declarar o imposto de renda. Mas se você, por exemplo, já recebeu um bem de herança ou já comprou um bem e os seus bens juntos somam mais de 300 mil, entra imóvel,
veículo, terreno, dinheiro em conta bancária, aplicação. Se o patrimônio da pessoa está acima de 300 mil, ela é obrigada a declarar. Quem exerce atividade rural, produtor rural, que no ano teve uma receita bruta acima de 142 mil, também é obrigado a declarar. E os estrangeiros que mudaram para o Brasil também são obrigados a declarar. Então, nós estamos falando da declaração em relação ao ano calendário de 2023. Então, tudo que aconteceu em 2023 será declarado agora, nos meados de março, abril deste ano. Você falou da tabela, né, dessa tabela progressiva, dessa atualização. Para o ano que vem, a gente tem prevista também alguma alteração, Pedro? Já temos previsto. A medida provisória, ela traz as disposições. A previsão do governo é de que essa faixa de isenção até o fim desse governo chegue a R$5 mil. Né? Ainda é uma atualização tímida, né? A que aconteceu agora. A gente não consegue ter certeza se o governo vai conseguir acompanhar a promessa que foi feita. Por estar congelada desde 2015, a tabela não acompanhou a inflação, não acompanhou o reajuste salarial. Né? Então, a gente sabe que muitos trabalhadores têm o reajuste, muitas vezes, por conta do sindicato. Então, acontecia de, muitas vezes, você ter uma atualização no seu salário, ou pela inflação, ou por um aumento, ou pelo reajuste salarial, e aquelas pessoas que estavam na faixa de isenção já pulavam para a primeira faixa de 7,5. Então, o governo ele diz o seguinte: essa nova tabela, ela vai aplicar a partir de rendimento de 2024, ou seja, é o que você vai declarar o ano que vem, não é o que você vai declarar esse ano. Né? Essa tabela não aplica para a declaração deste ano. O que nós vamos declarar este ano são os rendimentos de 2023, então é a tabela anterior. Então essa nova tabela, ela serve para quê? Para os rendimentos que você vai receber a partir de fevereiro. Então, quem sofre retenção na fonte? Então, o empregado que tem uma carteira assinada. Na retenção lá do Carnê-Leão, a retenção que vai ser feita no Olerite, já vai ter o desconto considerando essa nova tabela. Colaboradores autônomos, prestadores de serviço autônomo, pensionistas, pessoas que recebem pensão. Então, todos os rendimentos, a partir de fevereiro de 2024, será declarado com essa nova tabela em 2025. Deixa eu trazer aqui, o nosso tempo está quase acabando, mas a nossa amiga, deixa eu ver aqui o nome dela, ela quer saber sobre o MEI. E aí? Quem tem o MEI? O MEI, ele é uma disposição, é a Marli. Ele é uma disposição específica para o microempreendedor individual. Então, quando você abre um MEI, você tem um CNPJ, você paga um valor fixo por mês, dependendo da sua atividade. Né? Então, eu sou um MEI e presto serviços que eu emito nota fiscal. Sim. Tem alguns valores no MEI que você nem precisa emitir nota fiscal. Você vai pagar aquele valor fixo da Receita Federal do MEI e tudo que te sobra no MEI é considerado lucro. Esse lucro do MEI, ele entra no imposto de renda da pessoa física de forma isenta. Então, você paga o MEI na pessoa jurídica e depois que você distribui o lucro, esse lucro entra de forma isenta. Então, lá no imposto de renda da pessoa física, você vai ter que declarar o MEI, mas ele entra num item de rendimentos isentos e não tributáveis. Então, lá você lança tudo que você recebeu no MEI, receita bruta, você declara no MEI, que tem a declaração CIS-MEI, que você declara no CNPJ. Recebeu o dinheiro do MEI, aquilo que te sobrou, que é o seu lucro, né, depois que você pagou a guia, deduziu despesas, às vezes um colaborador, às vezes um insumo do MEI, te sobrou um lucro, esse lucro é isento. Então, lá no imposto de renda, ele não entra nessa tabela. Ele já vai automaticamente para um item lá de rendimento isento e não tributável. São mais ou menos 15 milhões, mais de 15 milhões de brasileiros que vão se enquadrar nessa nova regra, né, Pedro? O governo federal fez um levantamento, né? É analisado as declarações que são feitas nos anos anteriores, com base nas estatísticas de empregados registrados e também autônomos que declaram. Né? Infelizmente, a gente sabe que muitos cidadãos não declaram imposto de renda, então isso acaba ficando fora da pesquisa. Então, pode ser que esse número seja ainda maior daquelas pessoas que não fazem a declaração, que assumem o risco aí de eventualmente levarem uma multa da Receita. É importante que se faça a declaração. Lembrando que a declaração é muito utilizada para abertura de conta, financiamento, vai financiar um veículo, uma casa, vai fazer uma viagem. É comum que os órgãos e as entidades peçam a sua declaração do imposto de renda, porque é ela que declara, ela que demonstra ali, ela que comprova o seu rendimento, a sua capacidade financeira, eventualmente até inventários, as famílias, para saber o valor ali da pessoa que morreu, usa a declaração do imposto de renda. Então é muito importante que se faça a declaração. E foi muito importante essa conversa nessa terça-feira que você está aí acompanhando, está descansando um pouco, né? E está aí acompanhando essas explicações do meu amigo aqui, o Pedro Vieira, que é advogado, e trazendo mais para a gente sobre, né, a declaração do imposto de renda e essas mudanças que nós temos. Obrigada, Pedro. Obrigado, Mônica. Bom restinho de feriado para você. Obrigado para vocês também.